Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Camila Pinheiro, eu sou advogada e eu ajudo empreendedores digitais a alavancarem os seus negócios com segurança. Eu já ajudei centenas de empreendedores, sejam eles pessoas que em algum momento tiveram acesso aos meus conteúdos nas redes sociais e despertaram para algum detalhe importante que eles ainda não tinham observado nos seus negócios, sejam os meus clientes aqui no escritório. E hoje eu quero te ajudar a ter uma visão mais abrangente sobre as demandas jurídicas do seu negócio digital. Tudo que precisa ser observado para você ter um negócio digital de forma segura e quais são as medidas que você pode e deve tomar para crescer cada vez mais e com menos preocupações jurídicas. Só que como o nosso tempo aqui vai ser limitado, a gente não tem como trocar mais ideias sobre o assunto, hoje eu vou deixar um convite para você se conectar comigo lá nas redes sociais e nós continuarmos a nossa conversa por lá. Você vai me encontrar no Instagram e no TikTok com Camila com C e 2 L's, G Pinheiro, LinkedIn Camila Gomes Pinheiro e YouTube Camila Pinheiro. Eu espero a sua conexão para a gente continuar o nosso papo sobre negócios digitais e outros assuntos ligados à tecnologia e inovação. Pessoal, os negócios digitais estão dominando o mundo, provocando impacto em diversas áreas, econômicos, comportamentais, educação, política, comunicação e por aí vai. E há alguns anos atrás, nós não imaginaríamos que a gente poderia ter o controle total, por exemplo, da nossa vida financeira, realizar transações sem cartão e sem agência bancária. Então, o exemplo do surgimento dos bancos digitais fez com que práticas completamente antigas fossem abolidas. Com qual frequência hoje você usa, por exemplo, um cheque, saca dinheiro, vai no banco? Aliás, você ainda tem conta nos bancos tradicionais ou só nos bancos digitais? Hoje você passa mais tempo na Netflix ou no cinema? Passa mais tempo nas redes sociais ou na mesa do bar com os amigos? Comparando com 2 ou 3 anos atrás, você faz mais compras pela internet ou presencial? Falar de negócios digitais é falar da maioria dos negócios que existem no mundo atual e o mercado ele já vinha passando por grandes transformações que foram aceleradas depois da pandemia da Covid-19, tornando não opcional, mas essencial a transformação digital, ou pelo menos você ter um e-commerce aí no seu negócio. Se você já é um empreendedor digital, já tem um e-commerce, parabéns pela visão, pela coragem, pela disposição de encarar os desafios do mundo digital. Você está muito à frente de outros empreendedores que ainda estão resistindo em adaptar os seus negócios para a era da tecnologia. Se você possui um negócio mais tradicional, eu já deixo o meu convite aqui para você. Considere adaptar o seu negócio o quanto antes para o digital. E dito isso, a partir de agora eu vou dar informações muito valiosas aqui sobre as demandas jurídicas dos negócios digitais, ou seja, como que você pode garantir um negócio digital seguro. Pega papel e caneta, tá? E anota. Os negócios digitais, do ponto de vista jurídico, eles são arranjos institucionais que são muito peculiares, tanto do jurídico, aliás, como das metodologias para concepção, para crescimento, para adoção de tecnologia, em função de muitas incertezas que eles lutam para poder sobreviver e crescer. É importantíssimo, então, a gente entender de forma mais ampla quais são as demandas jurídicas que envolvem os negócios digitais. Eles possuem, via de regra, as mesmas demandas jurídicas que também estão presentes em empresas tradicionais, questões societárias, contratuais, trabalhistas, tributárias, direito do consumidor. O que vai acontecer de diferente é que tudo isso é feito num contexto muito distinto, que é o contexto da tecnologia. E justamente em função dessas demandas próprias, em função do contexto, é necessário a gente ter estratégias jurídicas específicas para esse tipo de negócio. O profissional precisa ser capaz de observar essas demandas que a gente mencionou, que aparecem também nas empresas tradicionais, mas também ter uma noção das demandas específicas do direito digital. Vamos então investigar algumas dessas demandas jurídicas. A primeira é o direito do consumidor à luz do direito digital. Atualmente, o consumo em grande parte digital. Nós temos regras específicas para consumo de internet, por exemplo, para quando o consumidor não está fisicamente, a respeito de dimensões, de cor, de publicidade, para que tudo seja feito com mais tranquilidade. O CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele também é aplicado às compras online e ele traz também para as compras online, para o e-commerce, essa necessidade de ter tudo certinho para não ter um problema ali com o consumidor, E até mesmo a questão da troca no prazo de 7 dias sem nenhum ônus para o consumidor quando as compras não são feitas no estabelecimento. A gente tem também a questão dos contratos no mundo digital. Contrato, gente, se for pensar na definição tradicional, é uma manifestação de vontade entre duas partes, só que hoje em dia ela é diferente. Hoje em dia a gente utiliza contratos eletrônicos com sistemas informáticos automatizados para assinatura, e aí a assinatura pode ser digital, pode ser por certificação digital, pode ser por um aceite ali nos termos de uso, e assim são celebrados os contratos na era digital que são usados nos nossos negócios.
A gente pode ter disputas trabalhistas, por exemplo, também, né, já mudando um pouco nos negócios digitais, que são muito diferentes e sem precedentes. Por exemplo, existe a discussão, né, tem relação de trabalho entre o motorista e a Uber? Nem sempre a gente vai ter um parâmetro para estabelecer a relação entre as pessoas ali no negócio digital. E pode acontecer disputas trabalhistas muito novas para o Poder Judiciário, para as quais a gente ainda não tem a resposta. Um outro ponto é a questão da propriedade intelectual nas mídias digitais, né? Muitas vezes a gente tem essa dúvida. Os conteúdos que a gente produz, por exemplo, nas redes sociais, são protegidos por direitos autorais? É muito difícil a gente concretizar essa proteção, uma vez que existe um entendimento meio que coletivo das pessoas de que tá na internet, então é de todo mundo. E não é bem assim, né? Existe a propriedade intelectual de quem criou aquilo. Existem diversos outros exemplos, né, já para a gente ser mais assim, pontual, a marca na era digital, a responsabilidade civil dos provedores de acesso de serviços de conteúdo, os aspectos legais do software, se você produz software tem que pensar nisso, a produção de provas eletrônicas, negócios específicos como finanças, internet banking, os cuidados com as fraudes eletrônicas, os perfis falsos que nós temos que ter, a questão da segurança nas redes, qual é a sua responsabilidade civil enquanto infoprodutor, quais são as moedas digitais e como isso é regulado, a tributação, né, na questão digital, dentre muitas outras coisas. O que acontece é que a gente tem que entender como resolver. Todas essas e outras demandas, elas têm que ser resolvidas por um advogado especializado em direito digital, não por um generalista ou especialista. Porque no direito digital, a gente vai justamente olhar para essas relações que acontecem quando a gente faz essas relações no mundo digital, né, com o uso aí da tecnologia. E no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, aqui no Brasil, nas nossas leis, existe uma complexidade muito grande. Pode ser até difícil listar para vocês todas as leis que se aplicam aos negócios digitais. A gente tem de modo geral ali as leis naturais que se aplicam aos negócios, CLT, Código Civil, mas outras vão ser aplicáveis também que vão quando se tratar de microempresas, de empresas de pequeno porte. A gente vai ter algumas específicas para startups também. Quando a gente estiver falando de tecnologia também, a gente vai olhar para o Marco Civil da Internet, para a Lei Geral de Proteção de Dados, para a Lei dos Softwares, para a Lei da Inovação, para a medida provisória que fala de assinaturas eletrônicas. Precisamos lembrar que existem mercados que são regulados, então a gente vai ter também resolução do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, nas áreas de financeiro e saúde. Selecionei aqui para vocês, para pontuar, para vocês anotarem algumas leis importantes que a gente precisa saber que vão provavelmente se aplicar ao seu negócio se ele for digital. Além disso, não se esquece que tem regulamentação específica em cada segmento, tá? Então, a primeira lei, né, que não é bem uma lei, é a Constituição Federal, que tem um capítulo inteiro para tratar de ciência, tecnologia e inovação, demonstrando que existe no ordenamento jurídico brasileiro a importância em incentivar isso e o Estado deve promover o desenvolvimento científico, a pesquisa, a inovação e a Constituição nos diz isso. Nós temos também ali, pensando assim numa ordem cronológica, né, uma lei de 98 que é a lei dos softwares, que ela trata da proteção da propriedade intelectual de um programa de computador, porque existe essa preocupação com a proteção. A gente tem uma lei que é chamada Lei do Bem, que trata de concessão de incentivos fiscais para desenvolvimento de inovação e tecnologia. Depois, em 2014, nós tivemos uma das leis mais importantes do mundo digital, que é o Marco Civil da Internet, que vai trazer direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E o surgimento da internet, olha só que interessante, ele é do final da década de 70. Na década de 90, nós tivemos a expansão dos computadores pessoais, internet de escada, né? As pessoas começaram a ter computadores em casa. Nos anos 2000, a gente teve uma febre de algumas redes sociais, Flickr, MSN, Orkut, e mesmo assim a gente não tinha lei que regulasse o uso da internet no Brasil, né? A reflexão que fica demorou para ser criada essa lei e é normal que por essa demora, nessa distância que temos entre a criação de uma lei e um fato, a gente tem a sensação de que a internet é terra sem lei, mas não é. Gente, nós temos uma lei que é extremamente importante também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela traz sobre a proteção de dados, tanto nos meios físicos quanto nos meios digitais. Que dados, Camila? Dados pessoais. Essa lei está muito quente, precisa ser observada. Recente também, em 2021, tivemos o Marco Legal das Startups, que é a Lei Complementar 182, que ela traz também alguns conceitos importantes para o mundo do empreendedorismo e da inovação no ambiente de negócios. E aí algumas a gente vai falar aqui com um pouquinho mais de detalhe, né? Por exemplo, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Legal das Startups. É sempre importante a gente detalhar isso
Isso eu vou trazer para vocês um material que vai estar anexo aqui, para você observar um pouco mais. Para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que os negócios digitais são o futuro? Na verdade, os negócios digitais, eles são o presente. Observe à sua volta o quanto nós estamos imersos nessa realidade de compras pela internet, de relacionamento com empresas inovadoras, o quanto nós estamos dependentes das Big Techs, da Amazon, da Meta, da Netflix, iFood, Rappi, Uber, né? Tantos outros, Marketplace. Os negócios digitais, o e-commerce, eles já tomaram as nossas vidas, eles vieram para ficar e por isso eles são o presente, mas também são o futuro. E aí isso impacta no seu plano aí de negócios, né? Se o mercado caminha cada vez mais para o digital, isso nos mostra que o digital é o único futuro possível para o mercado. O que significa que é imprescindível que você tenha um bom suporte de um profissional de direito digital para estar nesse mercado. Isso mostra que tem um campo enorme de atuação para quem quer também produzir negócios digitais. Já existem muitos negócios bons nesse campo, mas se a gente considerar o crescimento das nossas necessidades de tecnologia enquanto sociedade, vai crescer bastante ainda nos próximos anos. Todos os dias a gente se depara com novidades também, né, com negócios completamente novos que exigem disposição para a gente entender e inovar. Por exemplo, os negócios que envolvem moedas digitais, NFTs, metaverso, que são uma nova forma de vivenciar o cyberespaço e que vai ser muito desafiador, mas que também vai ter um bom retorno para quem deseja empreender nessa área com um bom suporte de um profissional do direito digital. Eu sou apaixonada pelo direito digital, pela tecnologia, pela inovação. Eu não consigo imaginar a nossa sociedade retrocedendo no uso da tecnologia. Então, realmente, nós precisamos adaptar cada vez mais os nossos negócios para o digital, até porque o digital permite escalar os nossos negócios, ou seja, ter um crescimento muito acelerado. Mas é claro que o crescimento acelerado de um negócio ele vai trazer um potencial para problemas muito grandes também, na mesma proporção. Por isso que as medidas jurídicas, especialmente as preventivas, elas são essenciais para o sucesso desses negócios. Elas são como procedimentos de segurança para que a gente possa decolar os nossos foguetes, que são nossos empreendimentos, nossas empresas, nossas startups. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, falar sobre esse tema tão importante. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um link para você baixar um e-book gratuitamente sobre procedimentos de segurança no negócio digital, uma ferramenta também para você entender um pouco mais como diagnosticar o seu negócio, e eu fico à disposição para a gente continuar essa conversa nas redes sociais.